Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Caríssimos irmãos, servamos hoje esta Santa Missa, na quinta-feira da segunda semana da Quaresma. Esta missa ela era celebrada na estação em Santa Maria, além do Tibre. A estação reunia-se numa basílica edificada depois da paz de Constantino por Júlio I, e que é das primeiras igrejas consagradas à Virgem em Roma. A parábola das virgens evoca o juízo final e a separação eterna dos bons e dos maus, a que alude também a epístola de Jeremias. Com efeito, o profeta fala-nos de dois homens de muito diverso proceder, confiando um deles em Deus e o outro em si mesmo. Dá o primeiro frutos abundantes e morre o segundo como a sarça estéril no deserto. A parábola do Evangelho apresenta-nos igualmente dois homens, um dos quais se regala em vez de fazer penitência, e o outro sofre desprezado sem que se compadeçam dele. Morreu o primeiro e foi-se pelo caminho mais curto ao inferno. Morreu o segundo e levaram-no os anjos ao seio de Abraão. Infelizes aqueles que na hipertrofia de si mesmos desprezam os outros, porque Deus os abandonará. Pois foram os judeus que desprezaram os gentios e que Deus rejeitou do reino. Peçamos ao Senhor que nos dê o espírito de humildade e graça para perseverar no jejum e na oração, a fim de nos libertarmos dos inimigos da alma. Essa Santa Missa, então, nos convida, caríssimos irmãos, a ter a atitude daquele que espera no Senhor. Espera no Senhor, com paciência, com coragem, com força, com ânimo. Espera no Senhor, ser forte, dizem os salmos, espera no Senhor. A nossa esperança não pode ser neste mundo, não pode ser nos nossos bens e tudo aquilo que o mundo oferece, porque tudo isso é passageiro. Vive eternamente aquele que põe a sua esperança no Senhor. Lázaro não tinha onde colocar a sua esperança a não ser em Deus, porque os homens não agiam com caridade para com ele, muito menos este rico ao qual Lázaro jazia ali na sua porta, estava ali aos seus olhos continuamente, quando entrava e saía. E não usava de misericórdia para com este homem, porque o seu coração não estava em Deus, estava naquilo que ele tinha, nos banquetes, nas roupas finas e tudo mais. E os dois morrem, claro, Um é levado pelos anjos ao seio de Abraão. É engraçado que não é levado por um anjo, mas por vários anjos, que se alegram, por Lázaro, porque ele colocava sua esperança toda em Deus. E aqui não se diz que Lázaro dizia ao rico, ou protestava diante do rico, dá-me de comer, está sobrando demais, aquilo que cai da tua mesa, aquilo que... Não, ele não faz nenhum protesto, ele está ali silencioso, esperando. Mas ele espera, não tanto do rico, mas de Deus, da sua misericórdia. Então, caríssimos irmãos, Lázaro, e é interessante que somente Lázaro tem um nome aqui, diz na tradição que seria uma pessoa realmente verdadeira de Jerusalém, uma pessoa muito pobre, doente, que Jesus toma como exemplo, e o nome do rico não sabemos, porque Deus não conhece os soberbos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes, aos pequenos,
É como aquela parábola, né? Daqueles que vão para o reino dos céus, encontram a porta fechada e querem que o Senhor abra no Senhor. O Senhor diz, não vos conheço, né? Porque nunca viveram na presença de Deus e nunca amaram a Deus. Aqui Lázaro amava a Deus, esperava nele, por ser levado pelos anjos ao seio de Abraão, imagem do paraíso. E o rico é sepultado no inferno, onde há tormentos, né? E ali não há como passar do céu ao inferno, do inferno ao céu. Não, ou é um ou é outro. E isso tudo depende também da nossa vida hoje aqui na Terra, da nossa adesão a Deus, né? E como aqui queria o rico que mandasse Lázaro, né? Avisar os seus irmãos para que não fossem naquele lugar de tormentos. E Abraão diz, eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm a Sagrada Escritura, né? Que ouçam, né? Que escutem, porque não é se um morto ressuscita que eles acreditarão. Então, caríssimos irmãos, nós temos a palavra de Deus, nós temos a doutrina da igreja, nós temos os mandamentos, nós temos o magistério, nós temos uma riqueza enorme que nos é dada dessa igreja de sempre, né? Dessa igreja de mais de 2000 anos, é o que nos fortalece na nossa caminhada. A nós cabe essa obediência a Deus e a sua santa vontade, né? Como dizia o profeta Jeremias, maldito o homem que confia no homem, né? Que se apoia num braço de carne e cujo coração se retira do Senhor. Não podemos nos retirar de Deus, porque Ele se retira de nós também, né? E quando precisarmos dEle, estaremos longe dEle, porque essa distância de Deus começa aqui, como a nossa aproximação de Deus também começa aqui no hoje da nossa vida. Quanto mais nos aproximamos de Deus hoje, mais perto dele seremos na eternidade. Quanto mais nos afastamos de Deus hoje, né? E aí nós podemos colocar tantos problemas, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, o mundo nos absorvendo continuamente, e você vai se afastando de Deus. Quando vê, você estará muito longe de Deus no inferno, né? Maldito o homem que confia no homem. E depois diz, feliz, bem-aventurado o homem que confia no Senhor, que diz Jeremias, e de quem o Senhor é a esperança. É como uma árvore plantada à beira das águas, que estende as suas raízes para a umidade e não temerá quando vier o calor, né? Será verde a sua folha e em tempo de seca não terá míngua, nem jamais deixará de dar fruto. Esse é o homem que confia no Senhor, que dá fruto a seu tempo. Então, que nós possamos crescer nessa confiança no Senhor continuamente. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso... É Ele que tem misericórdia de cada um de nós. Ele é o nosso refúgio, é nosso Senhor, que se faz presente na igreja, que se faz presente nos sacramentos, né? E então, coragem, caríssimos irmãos, ânimo, né? Que o Senhor hoje possa vir ao nosso encontro e que nós não o desprezemos, né? Mas que nós possamos realmente ver a Jesus também nos nossos irmãos mais carentes, naqueles que necessitam da nossa ajuda, que possamos ajudar a Jesus ali, no irmão que sofre também. Não sejamos egoístas de viver a nossa vida só para nós, não. A nossa vida e a nossa salvação está ligada à salvação de tantas outras pessoas que querem ver em nós o amor e a caridade de Cristo, né? Que faltavam naquele rico. Não havia caridade nele, não havia amor nele, né? Já o pobre, né, estava ali, né, sem ninguém que o ajudasse, porém colocando toda a sua esperança no Senhor, né? São Gregório, ele diz, este Lázaro coberto de feridas era a imagem dos gentios que gemiam cá fora no monturo,
comendo os detritos da idolatria, enquanto que o rico representa o povo judeu orgulhoso e desdenhante, que recusa admiti-los ao conhecimento da lei. Porém, Cristo veio para unir os dois povos. Cristo é essa pedra fundamental que une os gentios e os judeus num só povo de Deus. E Cristo, então, ele se fez como Lázaro, pobre, miserável, como Lázaro, dando a sua vida também por amor a cada um de nós, levando sobre si as chagas, os pecados de toda a humanidade, os nossos pecados. Então, caríssimos irmãos, tudo isso Jesus fez por nós, para nos resgatar do pecado, para abrir a nós o paraíso, o seio de Abraão, como dizia aqui na leitura. Porque o seio de Abraão? Porque Abraão é o pai da fé. Todo aquele que crê é filho de Abraão também na fé. E o paraíso é feito para aqueles que creem em Deus, né? Não para aqueles que desdenham a vida cristã, como muitos que acham que nós estamos fazendo hoje aqui é uma perda de tempo. Não, nós estamos ganhando os céus, ganhando a eternidade. Sejamos fiéis ao Senhor através da nossa vida de oração, de penitência, nesse tempo de Quaresma, nos preparando à Páscoa. Que a nossa Páscoa seja a Páscoa eterna no reino dos céus, com nosso Senhor, com Abraão e todos os santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.